Olá, pessoal. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. E vamos dar prosseguimento aqui agora à dinâmica que nós vinhamos adotando, né? Que é a resolução de questões e a revisão de conteúdos a partir dessas questões, tá? Bem, o próximo texto é o seguinte: o ouro da biotecnologia. Eu alertei vocês, né? Quanto aos aspectos de sentido das palavras, certo? Sobretudo no título dos textos, ou nos títulos, porque quase sempre nos dão algumas pistas aí do que vai ser trabalhado ao longo do texto. Então, ouro é um metal precioso, então já se pode inferir daqui que provavelmente a abordagem será uma abordagem positiva relativamente à biotecnologia, tá? Então vamos à leitura. Até os bebês sabem que o patrimônio natural do Brasil é imenso. Regiões como a Amazônia, o Pantanal e a Mata Atlântica, ou o que restou dela, são invejadas no mundo todo por sua biodiversidade. Até mesmo ecossistemas como o do Cerrado e o da Caatinga têm mais riqueza de fauna e flora do que se costuma pensar. A quantidade de água doce, madeira, minérios e outros bens naturais é amplamente citada nas escolas, nos jornais e nas conversas. O problema é que tal exaltação ufanista, abençoado por Deus e bonito por natureza, é diretamente proporcional à desatenção e ao desconhecimento que ainda vigoram sobre essas riquezas. Estamos entrando numa era em que, muito mais do que nos tempos coloniais, quando o pau-brasil, ouro, borracha, etc., eram levados em estado bruto para a Europa, a exploração comercial da natureza deu um salto de intensidade e refinamento. Essa revolução tem um nome: biotecnologia. Com ela, a Amazônia, por exemplo, deixará em breve de ser uma enorme fonte potencial de alimentos, cosméticos, remédios e outros subprodutos. Ela o será de fato e de forma sustentável. Outro exemplo: os créditos de carbono, que terão de ser comprados do Brasil por países que poluem mais do que podem, poderão significar forte entrada de divisas. Com sua pesquisa científica carente, indefinição quanto à legislação e dificuldades nas questões de patenteamento, o Brasil não consegue transformar essa riqueza natural em riqueza financeira. Diversos produtos autóctones, como o cupuaçu, já foram registrados por estrangeiros que nos obrigarão a pagar pelo uso de um bem original daqui, caso queiramos e saibamos produzir algo em escala com ele. Além disso, a biopirataria segue crescente. Até mesmo os índios deixam que plantas e animais sejam levados ilegalmente para o exterior. Onde provavelmente serão vendidos a peso de ouro. Resumo da questão: ou o Brasil acorda para a nova realidade econômica global, ou continuará perdendo dinheiro como fruta no chão. Então eu fui marcando aqui, à medida que eu fui lendo, algumas questões que foram trabalhadas em sala de aula, às vezes até mesmo a questão de vocabulário, né? Então, eu chamei a atenção aqui, por exemplo, da palavra biodiversidade. Sim, eu chamei a atenção aqui com relação ao sentido da palavra biodiversidade, não é? Que é aquela multiplicidade de vida, não é? Certo? Fauna e flora, que são os animais e as plantas da região. Ufanista é aquela exaltação patriótica, né? Ufanista. Que mais? Eu marquei aqui um salto de intensidade e refinamento, biotecnologia, poderão significar forte entrada de divisas, já que essas questões aqui têm relação com o que será perguntado aqui embaixo. O Brasil não consegue transformar essa riqueza natural em riqueza financeira. Autóctones. O que significa autóctones? É aquele ser, certo? Que apresenta geração espontânea, né? A biopirataria marquei aqui também como um problema, certo? Vamos à questão.
Uma frase que resume a ideia principal do texto é o quê? Letra A. A Amazônia deixará de ser fonte potencial de alimentos. Isso aqui, sim, está no texto, porém não é o que? A ideia principal, tá? Não é a ideia principal. O que eu quero é a ideia principal. Então não é a letra A, tá certo? O Brasil não transforma a riqueza natural em financeira, exatamente, a letra B de bola, não é? Embora essa informação esteja no texto, é, é dito, né, que haverá forte entrada de divisas no país, embora seja trazida essa informação, ela não é a ideia principal e também não está afirmando que o país se transformará em uma nação rica, muito pelo contrário. É até dito que o Brasil aqui não consegue transformar essa riqueza natural em riqueza financeira. Ou seja, há entrada de divisas, há um aumento na entrada dessas divisas, porém não há uma transformação brusca do país em uma nação rica. Bem, prosseguindo aqui, letra C. Os índios deixam animais e plantas serem levados. Sim, é uma informação, porém não é o que? A ideia principal, não é essa. Letra D, os estrangeiros registraram diversos produtos. Sim, também, porém não é a ideia principal. A ideia principal mesmo é a nossa letra B, tá? Dando prosseguimento aqui. As enchentes de minha infância. Sim, nossa casa era muito bonita, verde, com uma tamareira junto à varanda. Mas eu invejava os que moravam do outro lado da rua, onde as casas dão fundos para o rio. Como a casa dos Martins, como a casa dos Leão, e depois foi dos Medeiros, depois de nossa tia, casa com varanda fresquinha dando para o rio. Quando começavam as chuvas, a gente ia toda manhã lá no quintal deles ver até onde chegara a enchente. As águas barrentas subiam primeiro até a altura da cerca dos fundos, depois as bananeiras vinham subindo o quintal, entravam pelo porão. Mais de uma vez, no meio da noite, o volume do rio cresceu. Cresceu tanto que a família defronte teve medo. Então vinham todos dormir em nossa casa. Isso para nós era uma festa. Aquela faina de arrumar camas nas salas. Aquela intimidade improvisada e alegre. Parecia que as pessoas ficavam todas contentes. Riam muito, como se fazia café e se tomava café tarde da noite. E às vezes o rio atravessava a rua, entrava pelo nosso porão, e me lembro que nós, os meninos, torcíamos para ele subir mais e mais. Sim, éramos a favor da enchente. Ficávamos tristes de manhãzinha quando, mal saltando da cama, íamos correndo para ver que o rio baixara um palmo. Aquilo era uma traição, uma fraqueza do Itapemirim. Às vezes chegava alguém a cavalo. Dizia que lá, para cima do castelo, tinha caído chuva muita. Anunciava águas nas cabeceiras. Então dormíamos sonhando que a enchente ia outra vez crescer. Queríamos sempre que aquela fosse a maior de todas as enchentes. Autor do texto aqui, Rubem Braga, certo? Vamos agora à questão. A expressão que revela uma opinião, então qual é o conhecimento aqui que é requerido, demandado, exigido do aluno? É a diferença entre fato e opinião. Basicamente, o fato ele vai ter uma relação com. Ele vai ter um rol, uma sequência de dados, certo? Que serão apresentados no texto a fim de comprovarem o que está sendo apresentado, é o fato. E a opinião tem caráter subjetivo, tá? É aquilo relativo ao sujeito ou aos sujeitos. Portanto, vai variar de sujeito para sujeito, não necessariamente vai coincidir, certo? É a opinião. Bem, então vamos às alternativas aqui. A expressão que revela uma opinião sobre o fato vinham todos dormir em nossa casa
é o seguinte: letra A. Às vezes chegava alguém a cavalo. Não. E às vezes o rio atravessava a rua. Não é nem letra A nem letra B, porque isso aqui é fato. E às vezes o rio atravessava a rua, fato também. E se tomava café tarde da noite, fato. Isso nos era, ou melhor, isso para nós era uma festa. Isso para nós era uma festa. Opinião, certo? Porque para algumas pessoas a enchente poderia significar ter sentido de tragédia, né? Para outras, para as crianças, significava festa, já que elas sentiam muito contentamento com toda aquela novidade de gente chegando, enfim, toda aquela, como é dito aqui no texto, aquela faina, não é? Aquela agitação, tá certo? Então, letra D. Vamos ao próximo texto aqui. Sim, prosseguindo, nós temos aqui uma tirinha, não é? Romeu e Dalila. Que olhar é esse, Dalila? Olhar de tristeza, de mágoa, desilusão, olhar de apatia, tédio, solidão. Sorte. Pensei que fosse conjuntivite. Questão. A atitude de Romeu em relação a Dalila revela compaixão? Não. Companheirismo também não. Insensibilidade, a nossa resposta. Revolta, não. Então, nossa resposta direta aqui é a letra C de casa, tá? Prosseguindo. A antiga Roma ressurge em cada detalhe. Dos 20.000 habitantes de Pompeia, só 2 escaparam da fulminante erupção do vulcão Vesúvio em 24 de agosto de 79 d.C. Varrida do mapa em horas, a cidade só foi encontrada em 1748, debaixo de 6 metros de cinzas. Por ironia, a catástrofe salvou Pompeia dos conquistadores e preservou-a para o futuro como uma joia arqueológica. Para quem já esteve lá, a visita é inesquecível. A profusão de dados sobre a cidade permitiu ao Laboratório de Realidade Virtual Avançada da Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, criar imagens minuciosas com apoio do Instituto Americano de Arqueologia. Milhares de detalhes arquitetônicos tornaram-se visíveis. As imagens mostraram até que nas casas dos ricos se comia pão branco de farinha de trigo, enquanto na dos pobres comia-se pão preto de centeio. Outro megaprojeto, para ser concluído em 2020, da Universidade da Califórnia, trata da restauração virtual da história de Roma, desde os primeiros habitantes no século XV a.C. até a decadência no século V. Guias turísticos virtuais conduzirão o visitante por paisagens animadas por figurantes. Edifícios, monumentos, ruas, aquedutos, termas e sepulturas desfilarão interativamente. Será possível percorrer 20 séculos da história num dia e ver com os próprios olhos tudo aquilo que a literatura esforçou-se para contar com palavras. Vamos à questão. Bem, a finalidade principal do texto, finalidade principal é convencer? Não. Não tem a intenção de convencer ninguém, de persuadir ninguém a nada. Relatar também não está contando, não está transmitindo um relato. Está descrevendo também não. O objetivo mesmo é informar, tá? Letra D. Próxima questão, ou melhor, são 2 textos aqui na próxima questão. Estamos aqui diante de uma dificuldade um pouco maior, porque não se trata de texto em prosa, mas de texto em forma poética. Tá? Então nós temos 2 textos, um soneto e uma letra de música, e a proposição de uma questão aqui. Tá? Vamos lá. Vamos à leitura aqui. Texto 1.
Pessoal, antes de prosseguir, assim, o que eu gostaria de sugerir, tá? É uma sugestão mesmo, uma estratégia, é que para que vocês possam ganhar tempo na resolução da questão, para facilitar, tá? Eu sugiro que vocês vão diretamente à questão, que vocês leiam o que se está pedindo e depois vocês vão ao texto, porque assim o cérebro de vocês já vai processando a questão, vamos dizer assim, em segundo plano, compreenderam? Então, repetindo, sugestão, leiam primeiramente a questão, tá? Porque no dia da prova vocês terão um tempo para resolvê-la. Então, vão diretamente à questão, busquem essa informação do que a questão quer de vocês, e aí, em segundo plano, essa informação vai ser processada enquanto vocês vão ler os textos, tá? Então, o que que o texto quer aqui do aluno? Certo, dito isso, vamos aqui ao primeiro texto. Monte Castelo, texto 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor, que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É o não contentar-se de contente. É cuidar que se ganhe em se perder. É um estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata a lealdade. Tão contrário a si é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem. Todos dormem. Todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É uma letra da, da banda Legião Urbana, certo? Então, o que que o texto quer? A diferença entre o texto 1 e o texto 2, né? A questão, perdão. O que que a questão nos solicita? Que nós diferenciemos o texto 1 do texto 2. Vamos à leitura do soneto agora. Texto 2. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganhe em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? É só a título de esclarecimento, tá, pessoal, para contextualizar aqui esse soneto aqui do Camões, certo? Luís Vaz de Camões, considerado o pai da língua portuguesa, certo? Ele serviu de inspiração aqui para a banda Legião Urbana, certo? Construir a letra da música Monte Castelo, tá certo? Por isso que há essa relação intertextual, essa proximidade entre as letras, tá certo? Então vamos aqui às alternativas. O texto 1 difere do texto 2 em que aspecto? Letra A. Na constatação de que o amor pode levar até a morte? Bem, letra A não pode ser, tá? Na verdade, pessoal, na minha opinião, essa questão foi mal elaborada, se ela não é muito clara com relação com relação a essas alternativas aqui, tá? Na minha opinião.
A, a, a resposta seria letra D, embora eu discorde que assim, não há uma clareza muito explícita aqui que nos permita marcar a letra D, embora o gabarito seja a letra D, tá? A letra B não é na exaltação da dor causada pelo sofrimento amoroso. Isso porque ocorre em ambos os textos, né? Então, letra C, expressão da beleza do sentimento dos que amam, também não, porque há um momento em que é exaltada essa complexidade representada pelo amor. Então, não é bem isso aí, não. A que menos prejuízo causa aqui seria a letra D, né? Mas ainda assim enfim, a minha opinião foi mal formulada essa questão aí, tá? Vamos à ao próximo texto. Telenovelas empobrecem o país, tá? Parece que não há vida inteligente na telenovela brasileira. O que se assiste todos os dias, às 6, 7 ou 8 horas da noite, é algo muito pior do que os mais baratos filmes B americanos. Os diálogos são péssimos, as atuações sofríveis. 3 minutos em frente a qualquer novela são capazes de me deixar absolutamente entediado. Nada pode ser mais previsível. Então, esse primeiro texto aqui é uma crítica, certo? Às telenovelas. Texto 2. Texto 2. Novela é cultura. Aqui já há uma afirmação, uma oposição a esse primeiro texto aqui, né? Esse primeiro texto tece uma crítica e esse segundo, aparentemente, é uma exaltação da novela, dizendo que novela é cultura, tá? Veja, novela de televisão aliena Maria Aparecida. Claro que não. Considerar a telenovela um produto cultural alienante é um tremendo preconceito da universidade. Quem acha que novela aliena está, na verdade, chamando o povo de débil mental. Bobagem imaginar que alguém é induzido a pensar que a vida é um mar de rosas só por causa de um enredo açucarado. A telenovela brasileira é um produto cultural de alta qualidade técnica e algumas delas são verdadeiras obras de arte. Questão 9. Com relação ao tema telenovela, vamos à alternativa A. Nos textos 1 e 2 encontra-se a mesma opinião sobre a telenovela. Muito pelo contrário, né? São opiniões diversas. No texto 1, compara-se a qualidade das novelas aos melhores filmes americanos. É o contrário disso aqui também. Letra C. No texto 2, algumas telenovelas brasileiras são consideradas obras de arte. Obras de arte, isso mesmo. Letra D. No texto 2, a telenovela é considerada uma bobagem. Não. Muito pelo contrário, no texto 2 é feita uma exaltação da telenovela. Então a nossa resposta é a letra C, de casa, tá? Para finalizar, o último texto. A floresta do contrário. Todas as florestas existem antes dos homens. Elas estão lá e então o homem chega, vai destruindo, derruba as árvores, começa a construir prédios, casas, tudo com muito tijolo e concreto, e poluição também. Mas nesta floresta aconteceu o contrário. O que havia antes era uma cidade dos homens, dessas bem poluídas, feia, suja, meio neurótica. Então as árvores foram chegando, ocupando novamente o espaço, conseguiram expulsar toda aquela sujeira e se instalaram no lugar. É o que se poderia chamar de vingança da natureza. Foi assim que terminou seu relato o amigo Beija-Flor. Por isso ele estava tão feliz, beijocando todas as flores. Aliás, um colibri bem assanhado passava flor por ali, ele já sapecava um beijão. Agora o Nan havia entendido por que uma ou outra árvore tinha a parede por dentro, e ele achou bem melhor assim.
Algumas árvores chegaram a engolir essas casas inteiras. Era um lugar muito bonito, gostoso de se ficar. Só que o Nan não podia. Precisava partir sem demora. Foi se despedir do colibri, mas ele já estava namorando, apertado, mas ele já estava namorando, apertado a uma outra florzinha. Era melhor não atrapalhar. Questão 10. No trecho elas estão lá, e então o homem chega. No trecho elas estão lá e o homem chega, a palavra destacada, na verdade a frase aqui, né? Refere-se a quê? Flores? Não. Casas? Não também, né? As florestas, letra C. Árvores? Elas estão lá, então o homem chega? Não, muito pelo contrário, são as florestas, ok? Inclusive está bem explícito aqui, logo no início do texto, né? Todas as florestas existem antes dos homens. Todas as florestas existem antes dos homens. Elas estão lá e então o homem chega. Esse pronome pessoal do caso reto aqui, pessoal, está sendo utilizado como um termo de referência, certo? Um termo referencial. Eu falei sobre isso em sala de aula quando eu falei sobre anáfora e catáfora, certo? A anáfora é a menção que é feita, a referência que é feita a partir de um termo em relação a informações que já foram apresentadas anteriormente, tá? E a catáfora tem relação com um termo que vai apresentar termos ou informações que ainda não foram apresentadas no texto, né? Eu digo, por exemplo, digo-te somente isto, estude. Então, estude não é uma palavra ou não é uma informação que já tenha sido mencionada no texto antes, tá? Esse processo catafórico aqui faz referência a algo que ainda virá, né? Que será mencionado, tá? No caso aqui, elas, tá? Esse pronome pessoal do caso reto está fazendo referência a uma informação que já foi mencionada antes. E a isso nós chamamos de anáfora, certo? É um processo de referenciação por meio do uso da anáfora, tá certo? Bem, pessoal, então, por enquanto, já estamos chegando a meia hora de resolução de questões. Eu vou dar uma parada aqui. Daqui a pouco eu volto com mais resolução de questões, tá? Um abraço, até logo.